Boa noite, turma de Brasília. Boa noite, rapaziada do futebol local da nossa querida e amada cidade de Brasília. Normalmente o camarada quando nasce, Clécio, ele já de imediato, a mãe já descobre que tem que dar uma bola pra ele. Daí já surge logo que o cara é jogador de futebol, né? Então quando o cara chega com 10, 12 anos, ele já tá aí dando um toque diferente na bola. Então aí você descobre que realmente o cara nasceu pra jogar futebol. Isso inicia-se assim a trajetória do jogador de futebol. Que aqui nós viemos falar nas noites de terças-feiras pra vocês. Eu disse pra vocês no primeiro programa que a noite de terça-feira do nosso futebol amador, regional, futebol profissional de Brasília nunca mais seria o mesmo, que a gente faria uma proposta diferente de trabalho e para falar do futebol de forma diferente. E aqui a gente está demonstrando isso. Estamos trazendo aqui grandes figuras do nome de futebol, tanto profissional quanto do nosso futebol amador. Não esquecendo as nossas raízes, não esquecendo principalmente as nossas tradições e, acima de tudo, respeitando você que aí está nos assistindo. É claro que uma hora ou outra vai ter um pouquinho de pimenta, uma hora ou outra vai faltar ela, mas a gente está aqui exatamente para levar isso até você que aí nos assiste. Ó, quero lembrar mais uma vez, iniciando esse programa de hoje, a gente tem duas figuras aqui do futebol nosso de Brasília. Clécio, muita história. Demais, Thiago. Muita história. Eu tenho certeza que vem aí um programa daqueles que, enfim, só melhorando a cada dia mais aqueles que vocês já vêm assistindo a cada terça-feira. Terça-feira passada vocês acompanharam aquela resenha do Everton aí com o Bruno, foi boa? Excelente. Teve muita coisa, né? Muita coisa. E aí hoje vocês não podem esperar diferente não, que hoje a gente tem aqui nosso parceiro Bob, nosso parceiro Wellington Castro, daqui a pouco a gente vai apresentar para vocês. Eu posso falar um pouco melhor sobre essas figuras, porque são amigos meus, né? E aí hoje eu tenho certeza que você vai dar boas gargalhadas e vai dar aquecer um pouquinho, não vai, Clécio? Aí a galera vai rir, vai chorar, vai gargalhar, enfim, vai ser... Tem resenha demais, viu, Thiago? Muita história. Eu quero agradecer aqui mais uma vez meu parceiro, nosso parceiro do programa, Cabeça Distribuidora, Empório de Carnes do Cabeça, tá lá na 6/8, na QNL, tá bombando, cara. Ó, picanha de primeira qualidade, cupim, aquele churrasco que a gente gosta de fazer no final de semana. E lá é bom porque tem um churrasco, o açougue numa esquina, a casa de carnes. Virou e logo na outra esquina já tem uma distribuidora de bebidas que também... O cara fez um empório de um lado e de outro. Então vai lá, pega a tua carne, pega a tua bebida e vai lá. Ó, distribuidora do Cabeça, empório de carnes também do Cabeça, tá ali localizado na QNL 6/8, logo ali em Taguatinga. Então fica conectado. Cabeça, mais uma vez, obrigado, tamo junto. Nosso parceiro Maluí, né? Em nome do Maurício, mais uma vez, obrigado. Tamo junto. Dudu do Chuteira Preta, mais uma vez, obrigado pela parceria de sempre. Queria também aqui fazer os agradecimentos, mais uma vez, que esse eu não posso esquecer nunca. As mídias digitais. Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Twitter. Então, galera, ó, faça a tua inscrição lá no YouTube, solta o like, ativa o sininho do lado que tu vai ficar ligado nas nossas notificações e com certeza você vai estar acompanhando aqui muita resenha do nosso programa, né? Que é voltado para você que nos assiste. Tá? Eu quero fazer aqui, mencionar recordações hoje ao nosso parceiro Aderlô, grande parceiro Aderlô lá do nosso futebol ali da Ceilândia Norte, 24, do 8 da Ceilândia Norte, Aderlô ali daquela comunidade ali. Gil do Sei Norte também foi um trabalho bacana, renovou aí, acho que o Gil veio nos últimos 10 anos, né, com essa rapaziada, sempre renovando bem, né, insistindo com futebol e sempre fazendo grandes times aí onde vai disputar seus jogos. Nosso parceiro Bill acompanha o futebol, o Bill jogou bola? Aquela panturrilha, Thiago, acho que não. O tamanho da panturrilha do homem. Não tinha como colocar o meu, não. Bill e Monte Psica, um abraço, Bill, tamo junto. Nosso parceiro Dilson lá do Beats, toda semana tem falado com a gente, tem mandado seu recado. Dilson, a gente tá ligado, cara, a gente tá colocando em pauta aquilo que você tem nos pedido aqui, com certeza logo logo vai sair, hein, tamo junto. Quero mandar um abraço também pra Laura do futebol feminino da OAB. É isso mesmo, é Laura, né? É, a Laura. Tá certo, né? Então, vamos um pouquinho de resenha, né? Então, galera, como bem apresentado aqui, como eu falei no início para vocês, então vamos um pouquinho de resenha. Eu vou apresentar aqui para vocês essas figuras que hoje aqui vêm privilegiar o nosso programa mais uma vez, né? E com certeza não podia faltar, né, Clécio? Não podia faltar, são duas figuras assim que... Incomum, né, Thiago? Exatamente. Então, eu queria primeiro apresentar o nosso Eric Tavares da Silva, nascido em 27 de 11 de 1981 em Carolina do Maranhão. Ô, Maranhão. É o Bob, é isso mesmo? Fase boa. Obrigado, meu irmão. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado por estar aqui conosco. Muita resenha? Muitas. Seja bem-vindo e boa noite. Eu que agradeço a oportunidade aqui. Feliz pra caramba por estar aqui com vocês aqui. Vocês abrirem esse espaço aqui. Novas etapas, né? Novos projetos que a gente pensa que, vamos futebolzinho ali de Brasília, vamos ficar no simples. Não. Vamos expandir, né? Vamos expandir para a galera ver o tanto que é bom esse futebol de Ceilândia, o futebol de Brasília.
E vamos ter resenha aí. E tem muita história pra contar, né, Bob? Rapaz, resenha boa, resenha ruim, tem de tudo. Se você quiser saber, só vai citando os nomes e eu vou falando, que eu sei. Solta mesmo? Rapaz, Cara, e por outro lado, o Wellington Castro de Lima, 30 de 7 de 1978, nascido em Taguatinga, Brasília, Distrito Federal. Wellington, obrigado, meu irmão. Obrigado por aceitar o convite. Você é uma figura extraordinária também dentro do nosso futebol local aqui de Brasília. Sinta-se em casa e tamo junto. Boa noite. Boa noite a vocês, boa noite pelo convite. É um programa maravilhosamente show esse programa, eu assisto sempre. E vamos lá, vamos de resenha. Vai ter bastante resenha aí. Tem muita coisa pra contar? Tem algumas, acho que umas três saem aí. O propósito do programa, o Wellington e Bob, é esse. É porque a gente gosta de bola. Então vamos levar o futebol para um local. Aí sai essa ideia. O que vocês estão achando assim no ponto de vista? Você tá legal, Bob? Tá? A gente estava no 11º programa hoje, vocês tiveram 10 para trás. Excelente, né? E aí a ideia é essa, né? Sempre crescer mais. Que a gente vai... Não tem como. É igual o bebê. Vai engatinhando, caminha, depois corre, né? Então é desse jeito mesmo. O programa tem que ser desse jeito. E o Wellington, tá gostando? Não, tá muito bacana. Agradável. Eu assisto sempre, né? Como eu falei anteriormente. Tá muito bacana e tá, que nem o Bob falou, tá crescendo cada vez mais. Parabéns. E também quero fazer a apresentação, que hoje quem vai estar na mesa comigo, nos bastidores aqui no comentário, é o Clécio, né? Mais uma vez apresentar o Clécio, também foi jogador profissional, teve suas passagens também pelo futebol amador da nossa cidade também. Clécio é um profissional da parte de educação física, trabalha para a Fundação do Goiás, né, Clécio? É isso, então, mais uma vez, meu irmão, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, Thiago, Bob, Wellington, obrigado por aceitar o convite. E vamos fazer uma resenha aqui, Thiago. Entre tantas que a gente já fez aí, sentado na beira de campo, sentado em boteco, né, Bob? A gente... E eu vou começar logo no programa, porque a gente tem um quadro aqui no programa que a gente pega eles de surpresa. Isso vai no final do primeiro bloco ou no final do segundo. Mas eu vou começar logo hoje. Pode preparar aquela resenha aí, o Fausto Yudes, que eu vou só fazer um comentário aqui, já a gente solta essa resenha, que ela vai pro Bob. Daquele parceiro nosso, vocês sabem quem é, né? Eu quero só fazer um pequeno comentário aqui de 1 minuto, que eu não posso deixar passar despercebido. Brasília engatinha no futebol, Wellington, Bob e Clécio. Brasília engatinha no futebol desde que eu me entendo por gente. São boas pessoas tentando fazer gestão de futebol, muitas das vezes, vamos dizer assim, 70%, claro que tem aquele que não quer fazer. E o Brasília, quando teve destaque no futebol, foi com Gama, foi com Ceilândia, foi com Brasiliense, eu digo, destaque nacional, vamos dizer, mais Brasiliense e Gama. Né? Vamos ser mais pontual, né? Assim, eu tô dizendo, claro que na cidade a gente não posso pontuar um ou outro porque todos merecem seu destaque, mas eu digo que no cenário nacional, Gama e Brasiliense. Até digo nessa ordem porque o Gama primeiro, depois o Brasiliense. Né? Mais velho, né? Cara, aí eu quero fazer uma crítica. Como é que a gente pega o nosso principal recurso, vamos dizer assim, um dos principais recursos financeiros, e a gente entrega, gestores, para um time que não é de Brasília? E o nosso futebol capengando, os caras jogam 3 meses de bola, tem que ficar parado. O cara tem que ser motorista de ônibus, com todo respeito aos motoristas. O cara tem que ser entregador de pizza, com todo respeito a todos também. Mas o cara tem que unificar uma profissão junto ao futebol. Aí o senhor me pega, os senhores gestores, me pega o dinheiro do nosso futebol, o dinheiro do nosso estado. Que o dinheiro que está indo ao patrocínio desses clubes dava para fazer 200 campeonatos candango e vocês me pegam o dinheiro e colocam de patrocinar para um time que é lá de fora. Não que não precisa ter, não que não possa ter. Vai trazer retorno, então vamos investir nos daqui. Vamos dar essa moral para os daqui. Olha o tanto de jogador, a gente trouxe 20. Hoje é o 11º programa, são 22. Há 2 caras aqui que certamente não vivem da bola, mas poderia ter vivido. Craque Bob, craque Wellington Castro. Sem dúvida, Thiago. Pontuar alguma coisa com isso? Eu não podia deixar de falar Thiago, isso. E eu acompanho as suas palavras. A gente dá desgosto, né, Bob e o Wellington, de ver o que realmente que é pertinente você está falando. E o futebol de Brasília está na situação que está. Não que não precise para onde está sendo destinado esse dinheiro, Bob. Mas nós somos da cidade, nós somos de Brasília, nós precisamos do futebol. E o futebol precisa da gente, Bob. É uma troca de favores. Entendeu, que vocês Thiago? acham sobre Thiago, o Clécio vai lembrar muito bem disso, o Fausto, a gente que era da categoria de base do Ceilândia. A gente subiu, quando a gente subiu profissional, Thiago, era piada, velho. A gente recebia, a gente ia treinar, recebia ajuda de custo e a gente pegava o dia da passagem, quando acabava o treino, de moeda. E vale transporte, naquele tempo tinha era o passe estudantil. Aí vinha com o nome de outra pessoa e nós tínhamos que passar na catraca com o nome de outra pessoa no passe estudantil, nego. Imagina isso, você para um jogador de profissional, você não treinar, é lamentável, você treinava ali 4 horas ali, tinha alguns que iam sem café da manhã, depois ia embora, pegar quase 2 horas de baú, o alemão morava no Planaltino.
O alemão ia com a camisa de cobrador, tu lembra? Exatamente. E entrava por trás do baú para guardar o dinheiro da passagem para comprar o pão ou a mistura da carne para os filhos. Isso é inadmissível no futebol de profissional. Que realmente... É uma coisa que tem que entrar em debate, mas é uma coisa que é sem noção, uma coisa sem noção. Não tem lógica, é porque foge do óbvio. Então, foge do óbvio. Foge. Então, eu acho que aqui eu nem sei, vocês que acompanham, vocês sabem, a gente nem gosta de trazer esse tipo de assunto pra cá. E que fique muito claro, gente. Nada contra time A, nada contra time B. É só porque é muito óbvio, a gente fugiu do óbvio. E o nosso governante está comemorando, né? Tipo, conseguir... Botou no Flamengo. Não tem nada a ver, né? É difícil, é complicado. Só mais um comentário aqui, já que nós estamos nessa pauta daqui dos times de Brasília. O Wellington Castro vai lembrar dessa resenha aqui. A gente chegou no Brasiliense, quando a gente chegou no Brasiliense, nós saiu do Ceilândia, a gente chegou lá no Brasiliense, não foi, Wellington? O Luiz Esteves, tu lembra uma vez que ele juntou só a gente de Brasília e falou assim, ó, e aí, como é que tá o salário de vocês? Vocês estão se sentindo bem? Vocês estão confortáveis? A gente, pelo menos a gente agora tá recebendo. Que antes a gente não recebia, né? Tinha 3 meses de salário atrasado e tudo mais. Aí ele, pois é o seguinte, o salário de vocês ia ser 5 mil. Mas só que o Roberval falou pra mim que não pode passar de 2 mil não, o salário de jogador de Brasília não pode ganhar acima de 2 mil não, porque senão foge dos caixas dos outros times pequenos. Porque quando aí você sair daqui, aí eles não pensavam em a gente ir pra um time grande, eles falavam assim, quando você voltar pra um Dom Pedro, quando você voltar para um Sobradinho ou você voltar para o Ceilândia, você não vai poder, e eles não vão poder pagar 5 mil para vocês. Vai desproporcionar. Eles não valorizavam a gente por causa disso. Não faz sentido nenhum. Rapaz. Não faz sentido nenhum. Mas enfim, eu pontuei esse aqui porque não dava para passar realmente. Eu vou começar com um pouquinho de... Já tem um negócio para você aí, Bob. Diga. Vamos dar uma olhada aí, vamos ver, né? Tá no ponto aí, Hudson? Pode mandar aí. Na telinha? Boa noite, bancada, Resenha da Capital. Boa noite, Thiago. Boa noite, Clécio. Boa noite para o meu amigo Fausto. Boa noite aí para o meu amigo Hudson. Boa noite para o Wellington Castro. E uma grande boa noite especial para o meu amigo Bob. Bob, minha pergunta vai para você. Bob, eu queria saber, cara, como é que você fez para superar aquela lesão grave que você teve no joelho, cara? Quando você estava no seu melhor, no melhor da sua forma física, no seu auge, no gama, e você teve aquela lesão gravíssima no joelho. E graças a Deus conseguiu voltar em alto nível e jogar muito bem por vários anos. E também queria te perguntar outra coisa. Eu queria saber de você sobre aquela geração que teve no Ceilândia, de 98 a 2002. Você acha que se aquela geração tivesse um pouco mais de investimento, um pouco mais de estrutura, o que você acha que poderia ter acontecido com ela? A gente poderia ter chegado longe? O que você acha? E também tem uma pergunta aqui, mas essa pergunta aqui é mais para o lado amador. É uma pergunta mais da polêmica mesmo. Eu queria saber do Bob também o que ele acha desses jogadores que apareceram agora, esses craques, essa legião de craques que apareceram depois dos 35, nos veteranos da vida. Porque no tempo que o chicote estralava, que a galera jogava, todo mundo jogava em alto nível, eu nunca vi falar em certos nomes que tem hoje em dia aqui no veterano de Brasília e do entorno. E de uma hora para outra, depois dos 35 anos de idade, apareceu a legião de craques que pensam que são bons de bola. Eu queria que ele falasse um pouco sobre isso aí também, viu? Falou, obrigado, uma boa noite a todos aí e fique com Deus. Grande Joacil, nosso parceiro. Tem que vir aqui, Thiago. Esse é figura. Tem que vir aqui, Thiago. E eu vou te falar um negócio, é um dos melhores que eu vi jogar, hein? Muita bola jogava. Esse aí, já contamos várias resenhas dele aqui, e por isso que eu falei, vamos iniciar logo com isso aí, porque vem polêmico só aí, que o Joacil ele solta mesmo. Bob, então, meu parceiro, tá com a palavra. Primeiro teve a história da lesão, né, do joelho. Eu sou suspeito a falar do Joacil. Me arrepio. É um cara sensacional assim na minha vida. Meu parceiro de ataque. Ele era o cara que confiava em todas as jogadas que eu fazia. Ele falava, Bob, eu sei que tu vai chegar na bola e tu vai tocar pra trás na marca do pênalti e eu vou fazer o gol. Ele era artilheiro toda vez.
Só com essa jogada. Com essa jogada. Mas agora eu vou responder a pergunta dele. A lesão foi gravíssima, rompi o ligamento cruzado no Gama, né? Por uma infelicidade. Se Deus quis assim, então não tenho o que reclamar, não. E aí eu tive essa lesão e nesse dia o Michel Platini me levou pra casa, né? Ele foi dirigindo meu carro, porque eu não conseguia nem era o pé da embreagem, não conseguia nem passar a marcha, tal, pisar na embreagem. Aí o Michel Platini me levou em casa e tal, e eu chorando, aquele negócio, eu tava no auge e nós tínhamos subido o Gama pra Série B. Você tinha quantos anos agora? Eu tinha 23. 23 anos. E a gente tinha subido o Gama pra Série B. Pronto pra Já tava, deslanchar. né? Nós já tínhamos enfrentado o Grêmio, o Sport e tal, e já tava. O Gama tava num patamar legal. E aí nessa eu fui pra casa e tal, pra minha família, chorando, e aquele negócio todo, acabou minha carreira, e fiquei com aquele negócio. Aí no outro dia eu fui treinar, que eu fui pra fisioterapia pra ver como é que ia fazer. E na volta eu vinha dirigindo o carro, e nesse dia eu deixava os meninos lá no balão do recanto. Eu deixei eles no balão do recanto, eu falei, vou pra casa. Eu falei, não consegui ir pra casa. Porque eu chego em casa, eu começava a chorar, né? Eu fiz o retorno, falei, eu vou numa casa de um amigo. Eu sei que esse meu amigo vai estar com o ombro preparado pra mim. Fui lá, fiz a volta, fui lá na casa do Jaci. Buzinei. Ele apareceu. Jaci, eu preciso conversar contigo. Ele, não, mano, agora. Vamos ali. Compramos aquela velha caixota de Danone, uma caixinha de Danone, botamos do lado lá, o pai dele começou a fritar logo umas tripinhas de porco e nós dois começamos a conversar. Resenha, ele, mano, não vou te abandonar jamais e tal, aquele negócio de amigo mesmo, de abraçar a causa e tal. E aí eu tive a lesão, fiz a cirurgia, mas aí quando eu terminei a cirurgia já estava acabando o ano, já estava acabando a Série B, então nem joguei a Série B. E aí já mudou o treinador, já mudou tudo. Sei. E quando eu voltei já... Atrapalhou um pouco, né? Atrapalhou tudo. E aí quando eu voltei, já voltei no regional do outro ano. Aí você volta bem, aí já é onde entra essa outra pergunta dele, porque ele já fala da geração de 98, 2002, que aí Essa já geração antes. Mas aí nesse tempo dessa geração aí que o 98 para 2002... Você ainda não tinha lesão, não? Essa aí não tinha lesão, porque essa foi no Gama, né? Que essa era o tempo Ceilândia, foi quando a gente surgiu. Que essa aí que foi que a gente saiu torando tudo. Nós foi bicampeão da Sub-20. E a gente tinha... O que acontecia? Como nossa geração era muito boa, a gente subia muito profissional e quebrava os moleques de baixo. Porque não subia todo mundo, né? Aí ficava aquele negócio. Nem ganhava o profissional e nem ganhava os juniores, porque ficava... oscilando os jogadores 5 pra cá e 5 pra cá. Deixa eu fazer só um adendo aqui mais uma vez, pessoal. É o seguinte, o Bob quando fala isso, essa categoria de baixo, é porque na época, essa época que ele cita, pra você chegar no profissional, isso era muito complicado, né? Então por isso que só justificar isso, porque a dificuldade era muito grande. E os campeonatos que ele tá mencionando aqui, que ele tá citando, de baixo, o nível era altíssimo. Pode concluir aí, Bob. Aí o que aconteceu? Aí, como ficava 5 jogadores pro profissional, 5 pro juniores, acabava que nenhum dos dois chegava. E aí o Ceilândia não tinha condições de pagar os jogadores que trazia de fora. Aí quando tava pra cair, o que eles pegavam? Pegavam os moleques, os guerreirinhos, que nós falávamos que eram os guerreirinhos, pegavam nossos guerreirinhos, nós juntava tudo, nós falávamos, não, vamos deixar o Ceilândia cair não. Nós abraçava a causa. E pronto, e não jogava ninguém de fora, só jogava a gente da quebrada. Só a gente da Ceilândia, da gente que se abraçava, só o sub-20 pegava. E aí a gente ia lá e não deixava o time cair. E muita qualidade tinha. E muita qualidade. E personalidade, que a gente chegava e batia de frente com qualquer um. Mas aí ele pergunta eu restabeleço a pergunta aqui. Claro. Mas aí ele fala que é o seguinte, que se sente prejudicado ou não. Porque, por exemplo, você é um jogador que... Por exemplo, mesmo depois da lesão, ele ainda volta muito bem. Porque a gente vai chegar em você, mas mesmo depois da lesão, o Bob ainda volta, porque o Bob tinha muita qualidade. E quando você vai brasileiro, você vai numa época boa. Né? Cheio de fera. Então você acha que aquela geração dava pra ter mais. Dá. Eu e o Joacil comenta direto. Quando o Serjão chegou, quando o Serjão pegou o Ceilândia. O Serjão goleiro. O Serjão goleiro. Que tinha época quando emagrece o Serjão. Isso, Então ele chegou com dinheiro.
Mas só que aí a galera já tinha... Alguns já tinham desistido, o Clécio já tinha desistido. O Fausto já tinha também... O Sérgio chega com dinheiro. É. E aí o que acontece? Aí você acha que não dava mais pra vocês, por causa de Não, idade? porque aí começou... Aí cada um já foi buscar outras coisas, porque vai ser a mesma coisa. E o Sérgio trouxe um treinador de fora, que era o Mauro Fernandes, e o Mauro Fernandes começou a trazer jogador de fora. Bob, houve uma renovação muito grande, Thiago. O que o Bob está querendo dizer é porque a gente, da época de 80, 81, tirou todo mundo e veio os caras de fora. Na linguagem nossa, os caras veio para roubar. Isso. Foi isso que aconteceu, Thiago. Entendeu? Nessa lesão aí, Bob, que você teve, foi em 2003? 2005, nego. Foi 5, né? 2004. Foi 2004, depois teve uma outra no outro joelho, né? Thiago, aí só um parêntese, porque eu me sinto um cara privilegiado, sabe, Thiago? Porque eu tive, assim, o prazer de dar um suporte e ajudar o Bob nessa época. E se não fosse, Thiago, um diretor, Bob, se eu não me engano, o nome dele é Wilson. É o Wilson. O Wilson, um diretor de futebol que tinha no Ceilândia, sabe, Thiago? Ele fazia o marketing da Ceilândia. Ele era tão competente, Thiago, que ele me desligou do time por telefone. Entendeu? Competência extrema. Clécio, tudo bem? E não, porque a gente tá desligando do time. Eu falei, tudo bem. Por telefone, em vez de chamar no Insta. Enfim, resumindo, se não fosse ele, eu não tinha me capacitado, eu não tinha feito minha faculdade, não tinha dado suporte pro Bob. E o Clécio fala disso aqui, pessoal, porque o Clécio também é da geração do Bob, né? Então acaba que o Clécio entra na pergunta. E só fazer uma justificativa, quando o Clécio fala que no termo roubar, é claro que pode caracterizar uma palavra diferente, mas é porque no futebol isso é utilizado. Então tá dizendo que o cara veio ganhar dinheiro, isso é utilizado no futebol, só para fazer essa justificativa, tá? E aí, Bob, então você acha que a geração essa que o Joacil cita de 98, 2002, você acha que então poderia ter... Isso aí sem dúvida, Thiago. Vontade não faltou? Rapaz, era qualidade tinha. Qualidade demais. Mas houve algum prejuízo na época? Você acha que algo prejudicou? É o lance do dinheiro, do investimento. O sistema, né? Era o que você acabou de falar aqui no início do programa. Você falou assim, o jogador joga 3 meses e fica o resto parado. E a gente jogava 3 meses sem receber os 3 meses. Imagina era poupança, isso, né, Bob, que a gente tinha? Era. A gente tinha uma poupança. O finado Beni falava assim que o nosso dinheiro tava numa poupança. E era com eles. Que qualquer dia a gente podia resgatar. Mas esse dia nunca chegava. Mas por que vocês aceitavam também? Thiago, aquele tempo era antes desse negócio da Lei Pelé. Então a gente não podia pegar nosso passe. E assim, a gente pediu o passe pra ele. Se não me engano, era só o Thiago Negão que tinha o passe, era dele, né? Era só o Thiago Negão. E a gente ficava na mão dos caras. E era o seguinte, velho. Querendo ou não, acho que não sei se a gente era tipo mulher de malandro. A gente gostava de estar junto, Gostava de jogar. E nosso grupo, vamos supor, se cada um fosse botar o Ceilândia na justiça para sair, para pegar seu passe, nós ia se desligar para desbandar. E nós queríamos estar unidos, porque nosso time era muito unido. Então, tipo, a gente era forte juntos. O Ceilândia te ajudou ou te prejudicou? Me ajudou. Eu falo que me ajudou. Mas, se tivesse pessoas na diretoria com mais capacitação, ou esse lance do Sérgio ter chegado nesse tempo nosso lá, eu garanto que o Sérgio olhasse e falasse assim, eu vou investir nos meninos aqui, não vou trazer jogador de fora, não. Vou investir nesses meninos aqui, vou trazer só mais uns 4 experientes ali pra saber... Mesclar, né? Bob, eu não sei, o Wellington Cássio, o Thiago, eu não sei se essa palavra ela cabe bem na situação. A gente essa geração nossa aí, eu acho que a gente subiu precocemente. Eu acho que precocemente pela necessidade que o time profissional tinha, o Wellington Cássio. Mas se a gente tivesse, igual a pergunta do Joacir é muito pertinente, se a gente tivesse um trabalho, um suporte da categoria de base, a história seria outra. Com certeza. Então, exatamente isso. A gente não teve uma continuidade no trabalho. Não tinha, até porque o calendário também não proporcionava nada. A gente tinha os jogos do juniores, mas nada. Entendeu? Então... Te cortando aqui, Clécio. Pra você ver como é que a gente foi tão precoce, que o Fausto vai lembrar. Eu e ele, a gente terminou o treino dos juniores, ou era juvenil, não, juvenil. A gente terminou o treino do juvenil, no terrão lá dos eucalipto. Aí nós terminou o treino lá, tomamos banho na liga, o Ari colocou a gente dentro do carro e desceu pra federação. Isso numa quinta-feira. Aí ele escreveu a gente, e nós jogamos no domingo contra o Gama. Eu lembro disso aí.
O Fausto, por isso que eu falo, vai rolar minha seleção, ele tá lá, meu capita. Sério, o Fausto, ele é um moleque de 16 anos, entrou dentro do Bezerrão, o Gama em ascensão, e marcou o Lindomar meia esquerda. Bom, Máquina. Lindomar máquina. E O Fausto era um excelente jogador, só não quis jogar bola, mas E que era bom, aceito. deitou no jogo o Fausto. 16 Não é, anos. Thiago, esse Com negócio 16 não é anos. essa Queria questão, não. Bob, não Não é. adianta você querer. Não é, Thiago, não é. Você tá errado, Thiago. Aí o tá que errado. acontece? Não, a gente vai ficar aqui só falando Sim, dessa. mas O não Joacil, é assim. Joacil viu que a pergunta dele rendeu. É. Prepara aquela do Elton Cássio aí, o Hudson. Que aí já em seguida só o Bob vai falar dessa história dos jogadores recentes que o Joacil falou também. E a gente já coloca a do Elton Cássio em seguida pra gente entrar na resenha com o Elton Cássio. E aí o Joacil fala, Bob, que o que vocês acham agora dos jogadores recentes, tal, que tem jogador aparecendo depois do. Eu entendi que ele falou. Que tem cara que nunca viu na bola, mas tá aí aparecendo agora. Mas aí o que acontece? Eu questiono muito o Joacil esse lance, assim. Ele Nós tem... dois, né? O tempo todo. Assim. Isso, eu e o Elton junto, Cássio questionam muito ele sobre isso aí. Ele tem esse lance de comparar jogador com jogador. O Bob joga mais do que o Elton Cássio. O Elton Cássio joga mais do que o Clécio. O Joacil sempre teve isso. Isso é óbvio, né? Aí ele sempre teve esse negócio de fazer comparações. E eu sempre falei pra ele, Joacil, a gente não pode ficar fazendo esse tipo de comparação. A gente jogou em alto nível, a gente jogou vamos supor, jogou nos estádios em alto nível, 90 minutos. Esses caras só jogou amador. Então ele joga 20-20, joga 20-20 no Society, pode até jogar 40-40 ali num sintético, mas não é o mesmo nível. Coisa, não é? Tanto que eu falo Vocês pra jogaram ele. em time de alto nível. Aí eu falo pra ele, Joacil, no tanto que você via que quando os caras inventavam de marcar, o brasileiro cansou de fazer isso, não cansou? De pegar os jogadores que não iam pro jogo e botava lá, Brasiliense B lá contra o Apolo, contra o Econ. Pensava que dá pra bater de Ali frente. o Túlio Maravilha fez acho que 50 gols ali, porque tinha súmula, tinha arbitragem e o Túlio botou 50 gols ali na conta. Não dá não. Tu lembra não? Eu realmente concordo com você. Não tem como comparar, não. A preparação é diferente, Até o o jeito nível é de diferente. respirar é diferente. O Elton, até pode deixar a preparada do Elton aí, tá, Hudson, que eu vou só, a gente já vai botar em seguida. O Everton teve aqui no programa passado, vocês viram? Ele até falava isso, que ele fala que se limita a jogar futebol amador, e eu concordei com ele. Ele falou, eu não gosto de jogar pelada, Thiago. Eu falei, eu concordo contigo. Sabe por quê? Porque, por exemplo, o Everton jogou na Portuguesa e no Corinthians. Né? Assim, jogou em outros times, só que estou falando de mais destaque. Aí ele é o 10 do time, porra. O 10 é o 10, Clécio. Aí ele vai jogar na pelada, o cara quer o quê dele? Tem que ser o melhor, né? Se ele errar um passo, cara... E outra coisa, os meninos vão novo hoje, ele vai para arrebentar ele no meio. Então eu entendo perfeitamente, é como você está falando, é só da preparação. Completamente diferente. Teve vídeo pro Elton aí, vamos dar uma olhada pra gente passar e já entrar botar o Elton Cássio na resenha também. Mandou aí, velho. O Pedro Xuxi, velho. Olá, tudo bem? Eu sou o Pedro, dono da equipe do Sushi e sou amigo do Elton Cássio. Fala, nego, tudo certo? Cara, eu queria fazer uma pergunta pro Elton. Qual das equipes que ele jogou que ele foi mais feliz? E aproveitando, mandar um abraço pro meu amigo Bob e pra galera aí da Resenha Capital. Beleza? E aí, abraço, Pedrão. Obrigado pela pergunta, tá? Obrigado por estar sintonizado no Resenha da Capital. Ó, Fluminense, se eu tiver errado, você me corrige, tá, Edson? Fluminense, CFZ, Goiás, Brasiliense, Rio Verdense, é isso mesmo, né? Isso. Anapolina, Paranoá, teve outros. Estou citando aqui teve alguns. Então, fica à vontade. Pedrão, obrigado por ter mandado a mensagem aí. E sabe isso, nós somos amigos pra caramba. Agora, eu sou mais feliz, profissional ou amador? Pergunta, né? Amador, cara, eu vou falar assim, bem do time ocidental, que é o Panelinha e o OEC, que foi quando eu comecei a jogar futebol, né? Então, pra mim, eu fui muito feliz lá quando eu era pequeno, né? O sonho de ser jogador. Profissional, sem dúvida, o CFZ, né? Isso eu não posso negar que o CFZ é um time Foi de quando moleque você fez uma meio história, que né, Edson? renegados, né? Do Rio de Janeiro e montou um time aqui em Brasília e fizemos o que fizemos, né? Que todo mundo sabe a história que em Brasília. Então a pergunta é essa. O Edson, é o seguinte. Obrigado, Pedro, a pergunta respondida. E aí, da mesma forma que eu dei uma cutucada no que eu vou em você também. Cara, o que é que faltou? Porque você... primeiro que na sua posição é um pouco difícil, Clécio. Lateral direito no Brasil sempre foi difícil. Pô. Não é de agora. Né? A gente tem Cafu, tem Carlos Alberto Torres, a gente tem Daniel. Tem, mas a gente não tem muito. Que se destaca muito mesmo, não. Então, assim, o que você acha que faltou? O que
faltou para você deslanchar sua carreira? Porque você era um lateral veloz, você era um lateral técnico, você era um cara que fazia uma leitura de jogo muito bem. Eu me lembro perfeitamente de você jogando aqui no time da cidade, você, né, uma velocidade, um respeito na tática muito grande, né, Bob? Você que jogou, você pode falar um pouco melhor disso. O que você acha que faltou para sua Thiago, carreira sobre deslanchar? faltar, eu acho que não faltou, acho que não faltou nada. É que nem eu falei, eu fui uma criança que sonhei jogar futebol profissional e joguei. Então, na hora de lanchar, soube deslanchar, ganhar dinheiro em outros clubes. Eu joguei em clubes grandes, né? Então, assim, não, acho que não faltou nada. Não faltou nada. Sobre jogar na lateral direita, eu era meia direita. Quando eu fui pro CFZ no Rio, em 2012, o Reinaldo Godini falou com o Ricardo, né? Eu era meia em 2001. E aí foi em 2002 e ele falou, o Reinaldo chamou o Ricardo e falou, vamos botar esse menino na lateral pra ver como é que é. Eles me chamaram e perguntaram, se jogou na lateral? Eu falei, nunca. Eu não sei marcar, não. Vai jogar. Então, vai aprender hoje. Aí marcar até hoje eu não sei, né? Eu não sei. Mas deu certo, né? A aposta que o Reinaldo e o Ricardo fizeram deu certo. Então eu atacava muito mais do que marcava, né? Aí os caras tinham, a galera podia Onde você se encontrava mais? Na meia ou na lateral? Você jogou na meia, você jogou profissionalmente? Eu joguei profissional, joguei no Fluminense. Qual time? Na meia. Na meia, era meia. Eu particularmente na meia. Eu acho bem bacana jogar na meia. Bem bacana. Mas lateral não vai faltar, assim. Eu consigo jogar... No Fluminense Júnior eu joguei todas as posições. Você era o meia que dava o passo pro atacante ou você era aquele meia que aberto na ponta? Não, o meia... Hoje o meia virou quase um atacante. Eu gostava de jogar no meio do campo, ficar dentro do campo. Pra achar um passe, um drible, um chute fora da área. Eu gostava muito de fazer isso. E aí, então, quando você vai pra lateral direita, você se adapta. Aí eu me adaptei muito bem, né? Eu queria estar no meio do bolo, né? Que a galera fala, né? Eu queria estar no meio do bolo. Tinha que estar jogando não ali. podia ir lá na lateral e dar um migué, que nós falamos no futebol na gíria, né? Uhum. Eu tinha que jogar, eu queria estar no meio. E deu certo. Agora, velho, então é o seguinte. O Johnny esteve aqui, Clécio. Até vamos mostrar aí a faixa. Aqui o Elton ele citou bem o CFZ, que foi... O Jones trouxe essa faixa aqui pra gente, né? Então, acho que ninguém mais apropriado para falar desse ano aqui. O Elton, como é que foi aí, cara? Esse título aí invicto que vocês... Conta pra gente essa história aí, Wellington. Assim, não é a história, conta pra gente que o Jones, o CFZ nessa época, e eu até mencionei, falei, Jones, não é que o CFZ foi tudo que foi nessa época. Os outros times também eram muito bons, nesse ano aqui, os Brasiliense, Gama, Brasília, Ceilândia, os times estavam tudo... Era muito mais forte que hoje, né, Bob? Era muito mais forte. Wellington, esse ano aqui, tem diferença, né? Eu acredito que foi, assim, na minha visão, foi acho que a melhor fase do Hélito Castro. Entendeu? O cara... comentários do Gueldini. É jogador de seleção brasileira. Que era um absurdo, né, Bob? O Bob conhece também, sabe como é que é. Um absurdo. Um absurdo. A força que tinha. Ele na gira que o Bob também jogou de lateral esquerdo. Foi quando... Porque 2002 foi quando me inventaram esse negócio de jogar para lateral esquerda. Porque o que aconteceu? Os laterais esquerdos machucou e aí falaram assim, não, vamos usar o Bob lá. Porque como o Ricardinho era um volante canhoto, o Ricardinho fazia ali a cobertura e ele me liberava. Eu era como se fosse um antigo ponta. Eu era um ponteiro. Eu voltava só até o meio de campo e o resto só caía. Mas eu digo, Bob, que o canhoto ele é privilegiado nesse ponto. Porque o canhoto, que vai bem na meia, ele em algum momento vai ser lateral. Não vai? Em algum momento. Tem um histórico aí, Felipe, do Vasco. Tem um monte. Se eu for citar aqui, vai ter um monte que é meia, vai bem nas duas, né? E aí era o seu caso, só que a perna direita. Diz assim, tem uns amigos que conhecem mais, fala que o Bob é o mesmo estilo de jogar bola, né? Consegue jogar no meio campo bem e consegue no lateral muito bem, né? Esse lance de 2002 como o Johnny falou, todo mundo fala, um ano maravilhoso, né, do CFZ, né? Como eu falei anteriormente, um time renegado e fomos para o Rio de Janeiro, passamos, acho que foi 15 dias de pré-temporada, se não me engano, e foi quando eu fui para a lateral direita, né? Eu vim para Brasília desacreditado de ninguém conhecia, né? E fizemos essa história que fizemos aí, né? Era... É o que eu falo, o mais feliz que todo o treino era dando risada. Nós treinávamos dando risada. O tempo todo, contando piada, brincando, sabe? E encaixou, né? Encaixou. E o time tinha muita qualidade, né? Muita qualidade, muita. Mas era muita mesmo. Eu me lembro que nós pegamos, você citou aí do Brasiliense do Gama, nós pegamos o Brasiliense, acho que foi Eles perderam a Copa do Brasil pro Corinthians, não foi? Na quarta, se eu não me engano. E nós pegamos eles domingo, o mesmo time. O mesmo time. Copa do Brasil. E nós ganhamos, todo mundo saiu ali, foi covarde que fizeram com o Brasiliense, né? E nós pegamos ele aqui no Cerejão e ganhamos de 1-0, golaço do Schwenk de falta. Aí tu imagina, pegar um time que foi vice-campeão da Copa do Brasil e nós com o nosso timinho, né, ganhamos deles aqui dentro, né? Esse ano aí, Thiago, o CFZ treinava na Católica. E
Eu chegava antes para assistir a aula e subia na arquibancada e ficava vendo Schwenk, Tiano, Wellington Castro. E era um ambiente completamente diferente. É igual alegre, o Wellington tá falando, era muito descontraído, era muito divertido. A gente de fora, a gente sentia a energia positiva que tinha ali dentro. Talvez, né, Wellington, a justificativa tá aqui, o título de Isso, vocês. teve um jogo também contra o Gama, no Bezerrão, que nós estávamos perdendo 2-0, acho que foi 2 gols do Dimba, se eu não me engano. 2 gols do Dimba. E aí entrou no vestiário todo mundo, né, meio que chateado, que nós todos reclamando um com o outro. E o Reinaldo esperou a galera conversar, a galera ficou quieta, né? Aí ele falou assim, vocês não deixaram eles fazer isso com nós agora, perder a velocidade agora, nesse jogo assim? Nós voltamos, eu me lembro que ele botou, acho que foi o Pedrinho, não sei, não lembro agora quem foi que entrou no jogo, e nós viramos o jogo 3-2, nós ganhamos o jogo do Gama, o estádio lotado, nós ganhamos de treinador lá dentro também. Foi um dia também muito marcante esse jogo. Marca bastante. Marca muito, marca esses 2 jogos muito bacana. Eu imagino, né, que o sonho de todo cara que começa a jogar. Eu falei no início do programa que é a história de jogador, que quando você nasce realmente, o cara que gosta de bola, ele já tá chutando bola desde pequeno. Assim como aquele que vai virar piloto, ele tá desde pequeno dentro de um carrinho. Enfim, é a vida que proporciona isso pra gente. E assim, quando você joga, você jogou Fluminense, vamos dizer assim, dos times que você jogou, seja o de maior expressão, né? Uhum. E o Bob aqui, Gama, Brasiliense, né? Bob teve outro Ceilândia, né? Então assim, a gente, craque, tá aqui Sobradinho, Luziano, enfim. Então imagino que você, quando passa a dividir esses campeonatos, Bob, com outros atletas que, né, iniciaram a carreira contigo, aí você se encontra na sua realidade. Fala, pô, aqui agora eu tô conquistado, né? Cheguei onde eu queria, né? Eu particularmente, eu falo assim que eu pedi só uma coisa pra Deus, o Thiago. Clécio aqui, o Wellington conhece muito bem minha história. O cara que frequenta a minha casa, pede bênção pra minha mãe. E ele sabe muito bem da minha história, porque eu cheguei pra Deus e fiz só um pedido. Falei assim, ó, Papai do Céu, eu quero jogar bola pra me tirar minha mãe da rua. Minha mãe era camelô. E nós só tínhamos um lote lá e nós morávamos no Madeirite. E eu falei, Papai do Céu, se a bola que vai me dar isso aqui, que vai me ajudar, eu só quero isso, eu só quero dar uma casa pra minha mãe, tirar minha mãe da rua e dar uma lojinha pra ela. E eu consegui, Thiago. Por isso que eu não sou esses caras incubados, frustrado, esses caras. Eu sou realizado. Graças a Deus, minha mãe hoje em dia tem a gente chama lá na quebrada, lá no Arerê, lá nós chama de Castelo de Gresco. Castelo de Gresco tá lá, minha mãe tem a lojinha dela, minha mãe tem a casinha dela, tem o conforto dela agora, tem o cantinho dela. Hoje mês passado foi pro Maranhão, ficou lá um monte de dia lá, curtiu e tal. E é isso, velho. O que eu queria era só isso. Porque minha mãe sofreu demais, então eu queria só isso. Então eu sou um cara realizado na bola nessa questão. Eu vou dizer um pouco mais, e aí o que acontece? Quando a gente vai chamar vocês pro programa, na semana a gente faz um trabalho dizendo quem é que vem, a gente faz um trabalho de divulgação, né, Clássico? Quem é que vem pro programa. E quando a gente falou que era Bob e o Wellington Cássio, aí surgiu um monte de coisa pra gente, cara. Que a gente pede pra torcida mandar esses vídeos, isso, aquilo, o outro. E o que acontece? Acabou que hoje a gente vai ter até que dobrar. Já teve 2. Teve do Bob e teve do Wellington 2 vezes. Então, assim, tiveram vários vídeos que a gente não podia deixar de fora. Principalmente um ou outro. Aquele outro do Bob, se tiver no ponto, pode deixar aí que a gente passa ele. Então, assim, pra gente ser honesto com quem mandou, né, Clécio? Acho que não teria como a gente deixar de fora, né? Sim. Então, vamos passar aqui novamente. Novamente, não, passa o que a gente tem do Bob aí. Mas, Bob, quando você fala isso, primeiro te parabenizar, porque o propósito é muito bom, né, Wellington? Fazer para minha família, fazer para minha mãe, né? Isso é muito bom. Então, te parabenizo por isso. E que bom que você conseguiu chegar até lá. Vocês sentem essa valorização da torcida? Muito, né? Muito. Esse gostar, porque você é um cara muito simpático e o Bob também, né? Muito, isso acontece direto, assim, eu tô fazendo treino numa arena de futebol ali, tem que ver, eu chego Tá lá, jogando bola ainda? Amadorzão nós vamos brincar, né? De vez em quando quando o Bob convida, nós vamos. Eu jogo hoje menos, eu tenho Um futebol. Eu tô lá brincando, é só pra poder, né, um preparozinho, emagrecer um pouco mais, só pra isso mesmo. Consegue dar um saque? Porra, Porque o cara que joga bola, ele pensa que vai chegar no futebol. Dá conta? Ele é habilidoso, eu vou lá no futebol. Quando chega lá, não consegue dar nem um saque. E vai dos dois lados, sabe a perna direita e a perna esquerda, vai dos dois lados. Foi meio lateral. Também qualidade. Tô com a rapaziada lá também. E aí, Bob? É diferente, né?
É o que eu falo, os moleques ficam com colchão na coxa, a bicha bate e morre. Ei, Bob, Vai. quando tá no campo jogando, não domina não, né? Aí quando é no futebol, ele domina, né? Aí tudo ao contrário, é desse Tá jeito. pronto? Vamos dar uma olhada aí, vamos dar uma olhada aqui que foi preparado pro Bob aí, que a gente não tinha como deixar de fora, não. É o Joacil de novo. É, garoto. Fala galera, boa noite. Pra quem não me conhece, sou o Elderson Tavares, jogador de futebol atualmente no Palmeiras e irmão do Bob, né? Apesar de não se parecer muito, mas é verdade. E eu queria deixar um abraço aí pra todo mundo do Resenha da Capital aí, que tá fazendo um excelente trabalho aí. Mandar um abraço pra geral aí. E tô acompanhando aqui, hein, todas as vezes. E como irmão do Bob, vou deixar uma perguntinha aí e vou estar acompanhando pra no final saber a resposta. Apesar de sermos irmãos, nego, eu nunca cheguei a fazer uma pergunta assim que é uma pergunta específica, né? E eu queria saber de você qual foi o momento na sua carreira que mais te marcou. Um momento assim, sabe, que você vai levar para toda a sua vida. Como se eu posso dizer, um momento único que teve, não sei se foi um jogo, uma partida ou uma conquista que você teve através do futebol, né? E eu queria saber de você aí qual foi esse momento único que o futebol te proporcionou, né? Que o futebol proporciona muita coisa bacana pra nós. Vou estar acompanhando aqui e esperar a sua resposta. Valeu! Primeiro, obrigado aí pela pergunta, Thiago, irmão. gente E eu frequenta- quase soltei nos bastidores, porque eu falei, cara, eu não sabia que o Bob tinha irmão. Rapaz, a gente Não frequentava há sabia. muitos anos, desse tamanhozinho, pequeno, Thiago. É, Desse não vou tamanhozinho, lembrar, mas como é que velho, pode? Não vou lembrar, Esse sabe? Tá também. vendo que eu não tinha como deixar isso de fora? E hoje, Thiago? Tirar, não tinha como. É, ué. cara. E aí, ó, jogador do Palmeiras, né, Bob? E aí, Tá- Bob, esse moleque joga bola, como é que é, cara? Zagueiro canhoto, raridade, né? Que eu No não sabia, futebol não, brasileiro aí. E Bom? E focado, bom. Ah, É bom mesmo? Categoria de, bom, né? Tem meu irmão, né? Nessa aí, a Copa, Rapaz, Copa o São cara- Paulo aí, Campeonato sei o Você- quê, você Copa do vê a Brasil, vaidade dele. Flamengo e Palmeiras aí, só. Ele vai fazer agora 20 anos. Ele Joga no ele Palmeiras, ele é 2000, é. qualquer um que tá E lá. ele subiu pro Paulistão, mas aí veio o negócio da pandemia, porque o Vanderlei ia usar uma equipe para Libertadores e outra pro Paulistão, e ele tinha subido, junto com os 5 que subiram. E qual é o fato mais marcante que ele perguntou pra você? Tá aí? aqui, mano, ó, Gama. esse jogo aqui, não, que eu usei essa camisa aqui, ó, Ah, Maracanã, se chama Maracanã. Aí, foi contra quem o jogo? Botafogo, Copa do Brasil, 2004, Arrebentou? Invicto, né, Bob? 3-2 pra gente. Fez gol? Não, foi 2 do Vitor e um do Thiago assim, do meio da rua. E aí marca por quê? Pelo Maracanã, Maracanã, cara, pelo que time isso que é vocês o também palco, jogou É um com. palco que jogador de qualquer país, você perguntar em qual palco você quer jogar no Brasil. É Maracanã, não tem... Você perguntar para outro jogador e falar assim, você quer jogar onde? Em qual estádio você quer jogar lá no Brasil? O cara fala Uma Maracanã. brincadeira, tem uma resenha que rola que quem não jogou no Maracanã não é jogador. Tem essas Ô, Mozaí Barbosa. Mozaí Mozaí Barbosa. Mozaí Barbosa chegou pra gente e falou assim, ô Thiago, jogador de verdade tem que ter três coisas. Night Shock, golfe e jogar em Maracanã. Mas aí, Barbosa, pegou o Thiago ali. Até o Tite falou uma vez na entrevista dele. Ele falou: treinador que não ganhou uma conquista no Maracanã não é treinador. O Tite falou isso aí. O Maracanã é conhecido, e parabéns ao Maracanã, né? Fez aniversário fez recentemente. aniversário, O Mozaí, o Tite. Maracanã é um palco, Clécio, onde Ali. o cara vai estar, né? O cara vai ter que estar. Mas não é um privilégio para todos, pô. E o Maracanã é o que é aí fora, pô. Os caras de fora, de Espanha, Real Madrid, enfim, os outros times aí, todos eles têm essa vontade de jogar lá no Maracanã. A gente tá quase encerrando o bloco, a gente tem mais 3 minutinhos, o pessoal da produção ali já tá me cutucando aqui no ponto. Mas eu quero, antes de encerrar esse bloco, eu quero só, Wellington, o que você fala, Wellington, dessa, por exemplo, aqui agora a gente viu o irmão do Bob, que eu não sabia, mas boa sorte, como é que é o nome dele, Bob? Elderson. Eldson, boa sorte na sua carreira, cara, que Deus abençoe você, que, brincadeira à parte, tenho certeza que deve ter um futuro maravilhoso aí pela frente. Mas aí você tem algum parente no futebol? Você tem filho, irmão? Como é que tá? Não, eu tenho irmãos, né? Irmãos eu tenho, mas no futebol não. No futebol não. Tem meu filho aí, o Adler, que tá ali, que... Vai jogar? Vai jogar. Já. Vai jogar, não sei se vai jogar, que aí Deus Qual é a pensa aí, né? posição? Ele falou que é atacante. Eu acho que ele é meia, mas... É bom jogador? É bom jogador. Não é porque é filho, não, mas é muito bom jogador. Já O Bob viu jogou jogar? junto, é muito bom jogador. Bom. É muito bom jogador. Tem um tem estilo que- diferente do pai, mas é muito bom jogador. Canhoto, dessa?
ele é ambidestro. Ele é canhoto, mas dribla com a perna direita. Então é uma coisa diferente, não vê todo dia no futebol isso, né? Um canhoto que dribla com a perna direita é diferente. Ele é muito Faz bom. gol? Faz, chuta bem. Chuta bem de fora da área, Então chuta tá bem. bom, então dá pra ser atacante, né, A pandemia chegou no mundo pra parar o mundo, né? Parou esses negócios de... É uma realidade, mas a gente vai passar por ela. Com calma, né, Clássico? A gente vai passar por ela. Vamos sim. Mais Difícil, alguma Thiago. coisa pra gente? Eu tô encerrando o bloco. Não, é só com relação ao filho do Wellington Castro aí, Thiago. Se ele tiver a personalidade que esse aqui tem, ele vai jogar bola. E tiver o mesmo Precisa de futebol, muito, ele não. tá no caminho certo. Porque o Elton Castro, eu vi você jogar bola, cara, que lateral. O cara, lateral mesmo, daqueles de como o Guildini falou, que você Guildini. pontuou, Ele, né, mentira. era lateral de seleção brasileira. E eu vou falar assim, modéstia à parte falando, eu acho que você tinha. Quando eu falei pra você, dava pra chegar, exatamente nisso, porque você era um cara pra estar jogando aí uma Série A uns 10 campeonatos. Às vezes, Tanto você quanto o Bob. O Às Wellington. vezes, acontece isso com o jogador muito, né? Quem tá por trás de você, né? Claro, Você assim, sabe jogar. a realidade disso eu não sei, é por isso que a gente tem que Então, perguntar. é por isso que às vezes tu fala assim, aí deixa vago, porque tem quem tá atrás. Assessorando, né? Tem que ter um assessor bacana. Tem muitas pessoas que não conhecemos, que eu não falo por mim, que não tem aqui nós todos e conseguiram vingar, né? Vamos botar assim na tese, né? Quem tá assessorando lá atrás, que às vezes atrapalha assim E ou tem não. outra também, né, Wellington? 2002, pra gente que é envolvido no futebol, a gente conhece CFZ, conhecia os times, mas pra quem não é envolvido, 2002, CFZ, com Wellington Castro, Tiano, ninguém conhece, né? É porque tem uma geração aí de 2000, pô. É aquela, Tá, tem 2 é anos. aquela história, né, que, assim, o Wellington Castro é um jogador, e de verdade, como diz Guildini, de verdade, era pra ser jogador de seleção brasileira. Muito bom Assim como jogador. o Bob também é não preciso falar, eu sou suspeito de falar sobre o Bob, mas assim... As pessoas não conhecem. O Jones veio aqui e falou isso. As pessoas não conhecem. E olha o Jones, tanto que o Jones já rodou o mundo todo. As pessoas não conhecem. Realmente, é uma infelicidade isso. Resenha da Capital, a gente vai voltar daqui a pouco com um pouquinho mais de resenha. O bloco fica por aqui. Acompanha a gente, segue a gente pelo Instagram, pelo YouTube. Dá teu like lá no YouTube, ativa o sininho no canal. Pessoal, a gente precisa da inscrição. Já tem muita gente visualizando o grupo, o programa, mas a gente precisa que seja... que você faça sua inscrição também, que é pra gente ter uma ascensão lá no YouTube e, claro, levar aí entretenimento pra você que aí nos assiste, tá? A Resenha da Capital volta. Como é que eu vou falar? Ele jogou no Taguatinga quando o Taguatinga começou a afundar, entendeu? Assim, e aí ele fez o gol do Fantástico. E ele era lá da Quebrada, lá do Areal. Então ele era um cara assim que eu me inspirava nele. Vai dar sua competência, né? Lógico. A competência do cara de ter aquele objetivo de Eu tinha um objetivo e aí consegui, né? Não consegui muito mais, mas eu fui até onde Deus falou. Meu filho, Tá bom. tá bom. E eu falo pra ele, obrigado.